Obrigado, bom dia a todos. O meu nome é António João Santos Figueiredo, sou natural de Lagarinhos. A minha empresa está sediada em Paços da Serra e quando fui convidado para vir ser orador nesta conversa, eu fiquei um bocadinho renitente porque é a primeira vez que me acontece isto, não é? É mais um desafio na minha vida. E como é mais um desafio novo, eu depois pensei e aceitei mesmo e cá estou. E então vou começar pela minha infância, por aquilo que me motivou a ser empresário mais tarde, não é? Eu nasci em Lagarinhas numa família mais ou menos remediada, não é? Éramos 7 pessoas da mesma família. Eu, por acaso, tive a sorte de depois, quando fui batizado, ser batizado por uma senhora que era mais ou menos rica lá em Lagarinhas, e eu fui para a casa dela. Estive lá até a ir para a escola, não é? Entretanto, embora estivesse nessa casa dessa senhora, eu tinha que ir todos os dias, naquela altura, para o patronato, que se não chama, que é uma casa que fica entre Lagarinhos e Passarela. E nessa altura, nós íamos descalços, porque não havia sapatos, não havia botas, não é? Íamos e vinhamos, que ainda tem algumas fotografias que atestam isso. Mais tarde, quando comecei a ir para a escola, fui para a casa da minha mãe e do meu pai, como é normal, e fiz o percurso normal. Quando cheguei à 4ª classe, naquele ano fiz a 4ª classe de admissão, no mesmo ano, eu quando estava quase a acabar, arranjei mas é por causa da luz, arranjei um part-time para ganhar algum dinheiro, porque o meu pai era sozinho a trabalhar, ganhava 20 escudos por dia nessa altura, e eu arranjei um part-time a cozer chinelos de pano, com sola de pneu para baixo, não é? E dava-me um tostão por cada par de chinelos que eu fazia. Chegava ao fim da semana, levava 25 tostões para casa. E nessa altura já era bom, porque nós não tínhamos mais nada, não é? Até que uma altura qualquer, eu tinha uns 12 anos, meu pai tirou-me de lá, levou-me para a agricultura, e mais tarde apareceu lá um senhor de Passos, não é? E à procura de pessoal, porque foi na altura em que se começou a revitalizar a indústria aqui na zona da estrada para cima, como nós dizíamos, e foi para lá à procura de pessoal para virem para a fábrica. Ele queria só mulheres, e então conseguiu lá arranjar 14 mulheres, lá em Lagarinhos. As mulheres disseram que sim, mas puseram-lhe uma exigência, digamos assim. Nós vamos, mas temos que levar um rapaz connosco. E calhou-me a mim. Claro, todo contente porque ia para uma fábrica. Nós tínhamos que sair de Lagarinhos todos os dias, às 7 menos um quarto, para estarmos às 8 horas em Passos, a pé. Íamos e vinhamos durante anos. Portanto, fazia-se de inverno, de verão, chovesse, nevasse, é todos os dias a mesma coisa, não é? Eu estou contente porque ia para uma fábrica, cheguei lá, começaram a distribuir o pessoal, começaram a distribuir as mulheres e eu fiquei para o fim. E quando me chamou o espanto, quando puseram lá umas botas de cana e uma enxada, não é? E o primeiro serviço que fiz lá foi abrir uma vala de alguns 70 metros, 80, para enterrarem um tubo para a água que ia para a tinturaria, não é? E eu fiquei um bocadinho desanimado, mas não desisti, porque fui para lá ganhar 14 escudos por dia, naquela altura. Mais tarde, acabando aquilo, eles tinham tinham a tinturaria, e aqui a tinturaria era alimentada por nafta. Fizeram uma caldeira, porque era por gravidade que a nafta vinha para a tinturaria, fizeram as paredes e eu tive que acartar a telha às costas para lá. Foi o primeiro serviço. E então, passado isso aí, manteram-me lá dentro da fábrica. E eu comecei a bobinar fio. Comecei de bobinar fio, comecei de ir para as ordideiras, depois fui para os tiares. Tinha 13 anos quando fui para lá. E nesses 2 anos, isto tem que ser para as pessoas que queiram ter incentivo, que queiram ter garra. Aos 15 anos já era chefe de secção. Em 2 anos aprendi a fazer aquilo tudo e era chefe de secção. Eu e depois, mais tarde,
era a minminha mulher, ou a minha mulher ainda, que estava na secção do acabamento, dávamos que fazer a 40 pessoas. O patrão não estava lá, ia lá de manhã e à noite, procurar o que é que era preciso, e nós, em 2 anos, ou pelo menos eu, em 2 anos, consegui fazer aquilo tudo. Naquela altura fazíamos lá chailas, e pouco mais, eram chailas que as velhas usavam naquela altura, não é? E eu, daí para a frente, claro, tinha que mudar aquilo tudo, porque aquilo não estava bem, e então começámos a fazer outras coisas. Tivemos que fazer colchas, cortinados, sei lá, mantas de viagem, fazíamos tudo. Quer dizer, eu consegui dar a volta à secção, porque depois os shiles acabaram por morrer, porque as senhoras já não usam shiles, não é? Já ninguém usa shiles. E tive que dar a volta à secção e pusemos aquilo tudo a andar ao contrário e tivemos que, foi numa altura boa, foi na altura em que se começou a exportar. Nós fizemos lá colchas e houve lá anos e anos que nós trabalhávamos 24 horas por dia, lá na secção, para comercializar as colchas para a Finlândia, para a Alemanha, para a Bélgica, para muitos países. Portanto, não, já me lembro, mas sei que trabalhámos anos e anos. Até que uma altura qualquer, eu casei, naquela altura, depois tive as filhas, vieram aqui para Gouveia estudar, e quando estava uma delas, que era a mais velha, estava quase a chegar ao 12º ano, tinha que ir embora, não é? Tinha que ir para a universidade, que era o percurso normal da vida delas. E eu, naquela altura, não estava a ganhar muito, achava eu que ganhava pouco, porque depois para pagar a casa que tinha feito, que eu tinha feito um empréstimo para pagar a casa, e para nós e para ela ir para Coimbra, o dinheiro não chegava, não é? E então pedi aumento ao patrão. O patrão não me quis dar o aumento e eu decidi, aos 39 anos, vou acabar com isto, vou montar uma empresa, vou fazer aquilo que nunca fiz aqui, que é muito importante, que aquilo que eu estava a fazer na empresa, na Parafil, chamavam na Parafil naquela altura, vou para casa, vou fazer outra coisa e não vou fazer concorrência ao meu patrão. Que seria um erro tremendo eu estar a fazer concorrência a uma pessoa que fazia as coisas verticais, que nós chamamos vertical, que é do princípio ao fim. Eu não, tinha que passar por outras pessoas e fazer as coisas, porque o que ele estava a fazer não dava. E então inventei outra coisa. E aí está então a tela de tapetes de arraiolos, que eu comecei a fazer. Eu cheguei a trabalhar 24 horas por dia a fazer essa tela. Registrei a patente, tenho a patente registrada, tenho 2 patentes registradas neste caso, porque se não tivesse os chineses, nesta altura já tinham encharcado para isso tudo, e então ninguém lhe pode tocar, só eu é que faço aquilo. Nessa altura, as minhas filhas foram para Coimbra, eu fiz essa tela de tapetes arraiolos e depois, mais tarde, comecei a diversificar, porque trabalhava na minha casa, que era na garagem, só lá que haviam 2 tiares e uma ordideira, mais nada, e eu precisava de mais. E então comecei a construir um pavilhão, com aquilo que já tinha ganho, construí um pavilhão com 200 e tal metros quadrados. Pensava eu naquela altura, não era, que o pavilhão chegaria para mim, que tinha lá aquelas máquinas, mas errado, não é? Porque depois a ambição torna-nos muito mais criativos e a procurar outras coisas, não é? E eu comecei a encher o pavilhão e hoje já fiz mais 2 aumentos e não tenho lá espaço para meter mais máquinas. Tenho tudo ocupado, porque depois comecei a fazer o chamado agora, o que anda muito em voga, que é o Borel, não é? Mantas de viagem, tapetes de algodão, esta passadeira aqui foi feita lá. E dou apoio que será ao próximo orador, deve ser para a videoconferência, que é o Luís Nogueira, toda a gente conhece. Eu digo que 80% ou 90% dos materiais que ele usa são feitos lá na minha fábrica. E neste percurso, entretanto, neste percurso todo, ainda estava a trabalhar na Parafil, eu conseguia trabalhar na Parafil, eu ia para Lagarinhos e vinha, não era? Comecei de aprender música aos 13 anos, também aos 14, que estava lá na fábrica. Tive 30 quase anos na banda de baixos.
tive a escola de música por minha conta durante uns 7 ou 8 anos, naquela altura. Quando eu cheguei a uma certa altura e que me estabeleci, tive que deixar a banda de música, tive que deixar a escola de música e dediquei-me ao negócio. E hoje, felizmente as coisas estão a correr bem. Paulo Garcia já fez alguns projetos comigo lá e conhece a empresa muito bem. Por isso, aquilo que eu posso dizer é às pessoas que queiram começar um negócio, as coisas não são fáceis. Nós também não nos podemos basear, se calhar, só na crise, a dizer que estamos na crise e sentamos na cadeira e não fazemos mais nada. Não pode ser assim. Nós temos que dar um empurrão, temos que andar. E as pessoas que tiverem uma ideia, tiverem um projeto, que se agarrem a ele, que façam como eu fiz, não é? Porque comecei descalço e hoje, graças a Deus, tenho uns sapatos, não é? E essas coisas têm que andar assim. Por isso, aquilo que eu posso desejar às pessoas que queiram montar um negócio é que tenham garra e que andem para a frente. Mais nada. Muito obrigado.